O Flamengo teve uma grande vitória sobre o Palmeiras, 3-0, entrou de vez na briga pelo título brasileiro. A torcida saiu do Maracanã cantando aquelas músicas todas, feliz da vida. Mas tem um aspecto tático aí no meio dessa história toda, né? Houve mudanças de peças, de esquema, de regras de ação. Eu quero falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Será que o Tite achou o time ideal? Né? Será que ele vai mudar essa equipe para o jogo contra o Fluminense? Vai manter? O que você faria? Quero ler vocês aqui nos comentários. Talvez seja até interessante você primeiro ver o vídeo. Vou trazer alguns elementos aqui para a gente ter mais embasamento, né? Para a gente poder ter mais informações. E aí, de repente, ao final do vídeo, você pode opinar, tá? Então faz o seguinte, deixa aqui o like, se inscreve no canal. Vou rodar a vinheta. Na volta, vamos falar de tática? Antes da gente seguir, aquele recado importante que volta e meia eu trago aqui para vocês, que é o curso Explorando o Jogo do Laboratório do Futebol. Não perca a promoção aqui para os inscritos do canal falando de tática. O link está na descrição, vale muito a pena, vai pagar 15 por mês, vai entrar em contato aí com a análise de desempenho, né? Um curso introdutório à análise de desempenho, muito bacana, muito didático, né? Ao mesmo tempo que é muito fácil, muito simples de aprender. Você já entra em contato com um nível de profundidade bem interessante, né? Um conteúdo denso, mas fácil de assimilar, vale muito a pena, né? Se quiser saber só um pouquinho mais sobre o esporte que você ama, ou até eventualmente, se você quiser, você pensa de repente em trabalhar nessa área aí, né? Quem sabe, né? É uma área que está crescendo muito, né? Não para de crescer a área de análise de desempenho, de consultoria tática individual, tá? E também aqui, se você quiser, de repente, ter um canal, como eu tenho, né? Então é isso, ó, não perde essa oportunidade, tá? Vale a pena demais, tá? Vamos para o conteúdo? Vamos falar sobre esse time ideal. Será que o Tite encontrou o time ideal? Será que ele tem que manter esse time agora para a sequência? Será que vai ser jogo a jogo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o jogo do Fluminense já também, né? Porque já estamos aí na véspera dessa partida, mas vamos falar também, talvez, sobre o que pode acontecer na sequência dessa reta final aí, que vai ser empolgante, né? Que vai ser muito disputada, tá? Então, vamos nessa. Bom, então vamos lá aqui, vamos fazer uma recapitulação, né, dos campinhos e, assim, do que foi utilizado até agora pelo Tite, para depois a gente poder fazer uma avaliação melhor. Bom, ele preferencialmente usou esse 4-2-3-1 aí, tá? Na estreia ele teve o Ribeiro como titular, o Ribeiro foi engolido nesse espaço de força aí pelo lateral, pelo extremo lá do Cruzeiro lá, pelo Marlon, pelo outro garoto lá também, e ele teve também até o Davi Luiz como titular nesse jogo, o Davi Luiz se machuca e não voltou até agora, não se recuperou. E ele teve o Gerson como um substituto para o Arrascaeta ali, que estava voltando ali da data FIFA, e ele preferiu preservar o Arrasca. E aí não dá certo. Aí no primeiro tempo ele troca de posição o Gerson com o Ribeiro, bota o Ribeiro para flutuar aí nesse entrelinhas, para ser esse 10 por trás do Pedro. O Gerson vem trabalhar aqui no corredor lateral direito como esse extremo de pé trocado, espaço de força. Funciona muito bem, o Flamengo faz 2 gols, ganha a partida, tá? Então, o Flamengo começou nessa plataforma aqui com a dupla Pulgar e Thiago Maia também de volante, né? Dando uma cobertura nas transições, nas coberturas longas, em fechar também a frente da área, né? Depois, teve o jogo contra o Vasco, e aí ele já tinha gostado do que viu em relação ao time contra o Cruzeiro, quando o time foi mexido, então ele passa o Gerson de vez aqui para esse lado direito, né? Para ser esse ponta, e começa a escalar o Arrascaeta como titular, né? É o segundo jogo do Tite e ele já coloca o Arrascaeta como titular para ser esse 10 aí por trás do centroavante Pedro, né? Na sequência teve o jogo com o Grêmio e ele faz a troca só do Cebolinha pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique apresentava ali um cansaço muscular, troca também o Pablo pelo Fabrício Bruno, que estava suspenso. O time mantém esse 4-2-3-1 e aí o time perde essa partida, né? Acaba perdendo, o time até fez um bom primeiro tempo, sai vencendo, depois toma aquela virada lá, 3 gols em 10 minutos, dá um apagão, até diminui depois, mas acaba perdendo essa partida, né? Aí depois perde de novo para o Santos, e aí ele já começa a dar sinais de uma pequena mudança, que é o 4-3-3, né? É importante falar aqui, gente, quando a gente coloca o campinho aqui, o campinho é só um quadro de um momento, né? É uma base para onde a gente vai, é um ponto de partida, né? Para a gente
dali seguir, né? Então, ele não marcou em 4-3-3 em nenhum momento, né? O 4-3-3 aí tem muito a ver com a forma como ele iniciava as construções. Então, quando começava a construir, tinha um 4+1 e tinha os dois meias, o Arrascaeta e o Gerson, um pouco mais avançados para tentar gerar a linha de passe nas costas dos volantes adversários, para já tentar achar espaço entre linhas, né? Quando você tinha essas estruturas aqui, por exemplo, de 4-2-3-1, isso aqui também se remete muito a como o time construía, né? Até fiz uma crítica, né, de como é que o time estava construindo com muita gente, achei que não precisava tanta gente, e aí ele muda isso aqui, né? E até elogiei e me agradou, né? Para mim, a forma de interpretar o jogo também, né? Ninguém é obrigado a concordar comigo. E aí, no jogo contra o Fortaleza, não tendo o Gerson, ele volta a usar essa plataforma do 4-2-3-1, porque ele tem de novo essa dupla do Thiago Maia com o Pulgar, prefere usar, usa muitas vezes o Pulgar já mais adiantado, joga o Arrascaeta um pouquinho lá para o lado esquerdo para trabalhar um pouquinho mais perto do Cebolinha, mas a gente pode considerar como 4-2-3-1 e mudando para um 4-3-3, ali um pouco híbrido, até porque também, vamos falar a verdade, né? O 4-2-3-1, 4-3-3 e o 4-1-4-1, eles são bem parecidos, eles são primos, né? Você mexe uma pecinha aqui, outra ali, adianta mais uma peça aqui, outra, atrasa um pouquinho mais a pecinha aqui e você já tem uma mudança, né? Então, mas construindo, né? Ele tinha o Maia até um pouquinho mais baixo do que o Pulgar, mas muitas vezes a gente viu esse 4-2-3-1, tá? E aí, no jogo contra o Palmeiras, né? A gente viu esse 4-3-3 aqui, com o Arrascaeta pelo lado direito, né? Aconteceu essa mudança. Também aconteceu a mudança do Mateuzinho no lugar do Wesley. É importante a gente falar sobre o Mateuzinho também, que ganhou a vaga, parece que vai se mantendo, vai se firmando, né? Então, tem algumas perguntas aí que ficam no ar, tá? O Luiz Araújo ganhou vaga também, né? Passou a ser titular a partir do confronto contra o Santos, que ele não vai bem, né? Ele não vai bem nesse jogo aqui, ele sai no intervalo, mas contra o Fortaleza ele já vai melhor, já consegue jogar bem, já desempenha bem, né? E contra o Palmeiras também, né? Então a gente tem algumas mudanças. O Gerson jogou de extremo, jogou de 10 e jogou de médio, num tripé de meio, e chegou também a atuar como um segundo volante, né? Então o Gerson continua sendo aquele coringa. E as perguntas que ficam no ar, tem algumas para a gente fazer aqui, né? Vale a pena manter o Mateuzinho? O Mateuzinho é o cara ideal para seguir nesse time. O Luiz Araújo tem que seguir como titular? Será que ele pensa em voltar com o Gerson aqui para esse lado direito, ser esse extremo aqui e ter um pouco mais de proteção agora que ele vai ter o Maia e o Pulgar à disposição? Porque, na verdade, em alguns momentos que ele usou só um dos dois, o Maia ou o Pulgar, foi por contusão ou lesão, né? Então, quando ele ficou sem um dos dois, ele arrumou uma solução que foi ter o Gerson como um médio, né? E usar um tripé de meio campo. Será que ele volta a usar a dupla para poder estar mais protegido? Em relação à posição do Arrascaeta, rende melhor, rendeu bem contra o Palmeiras por esse lado direito? Será que vale a pena mantê-lo aí? Qual será que é a melhor forma de aproveitar o uruguaio, né? E também tem a questão do Cebolinha. O Bruno Henrique ficou fora 2 jogos, não estava rendendo muito bem, é bem verdade que ele não estava fazendo bons jogos, mas é o Bruno Henrique, né? Um jogador que a torcida adora, que a torcida confia muito, um jogador que é decisivo, né? E que a gente sabe o que ele pode entregar. Porém, o Cebolinha foi bem. O Cebolinha fez uma boa partida contra o Palmeiras, fez uma boa partida contra o Fortaleza também, vem crescendo, está muito confiante. Então, a grande pergunta é, vale a pena mexer no que está dando certo? E aí, vale a gente falar aqui sobre o depoimento que o Tite deu na entrevista coletiva para o jogo com o Palmeiras, para a gente poder finalizar esse vídeo, né? Que é o seguinte, olha só o que ele fala. Eu, individualmente, errei no jogo contra o Santos, no gol deles. Fui reposicionar os jogadores na bola parada, eu trouxe para trás um posicionamento que deveria ser mais central. Ele afundou muito essa linha, né? E deu o rebote para o Santos, né? Aconteceu o rebote e não deu para pressionar porque a marcação foi alongada, eu interferi de forma errada. Quando nós nos reunimos, eu falei, Bruno, o seu técnico errou. Por que eu falei isso? Porque se eu quero um atleta perfeito, ou se eles querem um treinador perfeito, nós temos que fazer outra atividade. Eu quero que nós tenhamos uma relação para falar de acertos e de erros e para assumir e não para ser herói ou vilão. A mensagem que eu tentei passar para eles foi: se o meu técnico fala que errou, eu também vou errar. E nós temos uma equipe de trabalho para sustentar esse erro. O futebol é assim, a vida é assim. E aí, por que eu trouxe essa declaração aqui do Tite? Né? Porque eu sempre bato nessa tecla aqui e eu sempre vou buscar levar essa mensagem. Né? O canal Falando de Tática aqui propõe muitas vezes reflexões, elementos para a gente debater. Eu bato sempre nessa tecla de que o treinador ele tem que fazer escolhas e nem sempre elas vão ser acertadas. Ele tem que assumir riscos. Então, se amanhã ele decide tirar o Cebola e botar o BH,
e não dá certo, ele vai apanhar. Mas também, se ele deixa o Cebola e não bota o BH, vão dizer que ele devia ter colocado o BH porque ele é um jogador histórico, que ele já entregou muito, e que o Cebolinha é isso, que o Cebolinha é aquilo. Ou então, se ele mantém o Gerson no segundo volante, vão falar que ele está arriscando demais. Ou então, se ele mantém o Arrascaeta como titular, vão falar que ele não consegue jogar 90 minutos, que ele não entrega fisicamente. A verdade é que ele está o tempo inteiro fazendo escolhas. E é assim, futebol é cobertor curto. Então, se ele fizer uma escolha daqui, ele vai renunciar a uma outra escolha daqui, e não dá para ter certeza do que vai dar certo. Ele pode tentar um encaixe com o adversário, ele pode tentar um encaixe tentando dar sequência para um atleta. São escolhas que ele vai fazer. E a gente precisa entender que isso faz parte, que isso é normal. Senão a gente começa a taxar o cara de burro, começa a descer a lenha no canal de redes sociais, e a gente está vendo, está bem claro, pelo menos para mim, eu acho que para vocês aí também, né? Especialmente vocês aqui do canal, que são uma audiência muito qualificada, estão percebendo que o cara é bom, né? Trata-se de um bom técnico. Então, vamos ter cuidado, vamos observar essas situações, vamos olhar para isso com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cabeça aberta, para entender que entre o preto e o branco tem o cinza, né? Que nem tudo está 100% certo, que nem tudo está 100% errado, que a vida do técnico é assim mesmo, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não tenho uma resposta. Se o ideal é de fato manter esse 4-3-3, se o ideal é de fato manter o Arrasca pela direita ali, como ele jogou contra o Palmeiras, se é melhor manter mesmo o Cebolinha, se é melhor voltar com o BH, faz sentido manter o Cebolinha, mas também faria sentido colocar o BH de volta. E eu me sinto muito confortável em não ter uma resposta definitiva, né? A gente vive hoje em dia, inclusive, num mundo em que todo mundo tem que ter muita resposta definitiva e que está sempre certo ou errado, né? E existe ali sempre um meio termo, né? Então, eu de fato não sei. Eu acho até que para o encaixe com o Fluminense, existem alguns encaixes que eu vou falar um pouquinho melhor amanhã no vídeo de pré-jogo, faria muito sentido sim ter o BH, tá? Por conta de algumas situações. Vou deixar para falar isso no vídeo de amanhã. Mas, ao mesmo tempo, faz todo sentido manter o cara que tá bem, dar sequência pro cara, dar confiança. Tá funcionando, né? Tem outro ponto também, que pouco se falou. Se fala muito sobre como o Tite encaixou o time e achou o time ideal. De fato, o time fez uma partida boa. É óbvio que o time tem muitos méritos, o Tite, os jogadores. Mas, gente, tem muita gente esquecendo que tem um adversário do outro lado. O Flamengo, na partida dessa quarta-feira contra o Palmeiras, foi muito ajudado pelo seu adversário. Tem pouca gente falando sobre isso. O Palmeiras fez uma péssima partida. E, de novo, isso quer dizer que o Abel é burro, que ele só erra? Não, ele fez uma escolha, fez uma mudança tática na equipe dele, que está deixando o meio-campo muito esvaziado, está muito curto, né? Ele deixou algumas situações de salto de pressão, de cobertura, muito desajustadas. A gente falou sobre isso no vídeo pré-jogo de ontem aqui no canal. Então, o Flamengo foi sim beneficiado, foi facilitado pela má atuação, pelos espaços que o Palmeiras deixou. Então isso não quer dizer que porque ganhou de 3-0 do Palmeiras e porque fez uma boa atuação, que tá tudo lindo, maravilhoso, que esse é o time ideal, que tem que ser isso agora para sempre. Isso é uma visão um pouco simplista, né? Um pouco que desconsidera um pouco, na minha visão, que existe um adversário do outro lado e que tem que avaliar esse contexto, né? Então isso também é importante ser dito, tá? Eu acho isso bastante importante ser dito, tá bom? Amanhã tem mais conteúdo, amanhã tem pré-jogo. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, inclusive, dessa escalação, das escolhas que o Tite tem que fazer. Vou abordar um pouquinho mais sobre essas escolhas e vou mostrar para vocês como que é difícil, às vezes, fazer essas escolhas e o que isso pode gerar. Fechado, então? Tá bom. Obrigado mais uma vez aqui pela audiência, pela parceria. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Gente, o like é muito importante para a gente que produz conteúdo, tá? Não esquece de deixar o like no vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Forte abraço. Fui.